Bom dia. Hoje apresentaremos o trabalho de Teoria Geral do Direito Privado. Os integrantes do grupo são Santiago de Queiroz Alencar e Rieder Zerfa. Vamos começar pelo caso da série Cobra Kai. Kenny Payne contra Anthony LaRusso. Cobra Kai é uma série de sucesso norte-americana disponibilizada no serviço de streaming da Netflix. A premissa é retornar ao mundo da série de filmes do Karate Kid décadas depois, no qual os protagonistas se reencontram e revivem as antigas rivalidades com personagens da nova geração. A parte da história descrita remete ao momento em que infrações aos direitos de personalidade são mais nítidos no decorrer da temporada. Kenny Payne é um jovem filho de oficial militar no exterior, uma mãe inserida no mercado de trabalho e um irmão mais velho presidiário. No começo da temporada, ele está entrando numa nova escola e começa a dançar no meio da calçada, esperando o ônibus. A partir desse momento, o bullying entra na vida dele, porque seus amigos de escola, em especial o grupo do filho do protagonista, Daniel LaRusso, Anthony, começa a praticar bullying com ele. Entre os abusos sofridos por Kenny, configuram-se o uso de apelidos ofensivos, cyberbullying por meio de uso falso de imagem de outra pessoa para persuadir Kenny a ir ao encontro geek vestido de cosplay, expondo o personagem ao ridículo e filmando-o ilegalmente, distribuindo para toda a escola. Em outros momentos, Payne foi exposto ao ridículo porque o filho do LaRusso rouba suas roupas após a educação física e, por fim, é também humilhado verbalmente e depois revida por meio da agressão física. Análise jurídica. O primeiro crime ou infração cometida pelos personagens pode ser considerado crime de injúria, presente no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. É realizado por Kenny ao fazer, no começo da série, diversos insultos por Anthony, ao fazer diversos insultos a Kenny, entre eles derivados de sua preferência musical e depreciativos contra sua expressão artística de dança, infligindo no garoto humilhação perante a escola e os seus colegas, ofendendo sua honra. Por sua vez, já no final da série, no momento em que Anthony, arrependido de suas atitudes, busca pedir perdão, Kenny entra no papel de agressor e começa a injuriar o jovem com o apelido de La Fracassado, em referência ao sobrenome LaRusso de Anthony. Desse modo, apesar da ofensa ter começado com Anthony, Payne também toma parte durante a agressão. E, por curiosidade, a pena fixada é de 1 a 6 meses de reclusão ou multa. Também temos o crime contra a dignidade do indivíduo, ferindo sua honra. Isso ocorre quando Anthony e seu grupo de amigos, ao chamar Kenny para uma festa fantasia, seu jogo favorito, filmarem, sem o consentimento dele, e expô-lo nas redes sociais, criando uma imagem atributo com o objetivo de infligir dano à dignidade do jovem, atingindo assim o artigo 20 do Código Civil, cabendo indenização contra o infrator. O crime de furto, presente no artigo 155 do Código Penal, no momento em que Anthony pega as roupas de Payne sem sua permissão, expondo-o ao ridículo e ferindo sua honra. Por curiosidade, a pena é de 1 a 4 anos. Além disso, Anthony também pratica o crime de falsidade ideológica, quando se passa por uma amiga de Kenny para convidá-lo a uma festa, presente no artigo 307 do Código Penal, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem e proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, algo que claramente foi feito por Anthony. Já o caso de lesão corporal foi praticado principalmente por Kenny, mas Anthony também a pratica. A lesão corporal é presente no artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. O Anthony não chega a agredir fisicamente Kenny, mas psicologicamente e mentalmente sim, porque por meio de suas ofensas e humilhações e bullying em geral praticado contra Kenny, o LaRusso
faz com que o jovem Kenny tenha um início de depressão e crise de sociabilidade em sua escola. Por sua vez, Kenny tem uma ação mais enfática e no fim da temporada ataca com socos e chutes seu antigo agressor. Por curiosidade, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. Em suma, podemos dizer que os dois indivíduos cometeram diversas ofensas. Apesar de Kenny apesar de a ação ter sido iniciada por Anthony, Kenny também revidou de maneira muito enfática, principalmente após começar a praticar karatê. Entre os direitos de personalidade ofendidos destacam-se o de imagem, o de honra, privacidade, dignidade e integridade, principalmente moral, física e mental. A pena tem que ser baseada no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que os dois réus principais são menores de idade. Excluindo o grupo de Larusso, para conseguirmos assim pegarmos os personagens principais, eles são, além disso, inimputáveis de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 228. Segundo o artigo ainda 112 do ECA, as medidas que podem ser aplicadas contra os adolescentes são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional ou qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 ao 6. Outra forma de punição não existe em nosso ordenamento jurídico. E o Anthony ainda tem um agravo de ter registrado o dano à imagem contra Kenny. E uma multa pode ser estipulada pelo juiz para seus pais responsáveis arcarem. Trocando de caso, temos o recurso especial número 18.90.611, São Paulo. O agravante é o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra o agravado a Globo Comunicações e Participações S.A. Sobre a ação de direito de resposta proposta pelo recorrente em razão de veiculação de reportagem do programa Fantástico, transmitido em 16/7/2017. Podemos considerar o seguinte caso foi o seguinte. Nessa época estava ocorrendo o julgamento do Lula pelo juiz Sérgio Moro e a Globo, no programa Fantástico, trouxe uma série de juízes para analisar os autos da decisão do juiz. E esses juristas tiveram diversas opiniões que, segundo o Lula, embasaram e deram a entender uma mentira para o telespectador. Ou seja, foram opiniões que deram margem para uma má interpretação dos telespectadores sobre a imagem do Lula. E sendo analisado assim o direito de personalidade à honra e principalmente à imagem. E temos dois vetores principais que se chocam, o direito de personalidade e o direito à liberdade de imprensa, ou o direito jornalístico. O agravante, no caso o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, menciona a violação dos artigos 489, parágrafo 1º, incisos 3 e 1022, incisos 2, do CPC 2015 e o artigo 2º da Lei 13.188 de 2015. Logo, foram extrapolados os limites do direito de informar, quando deveria ter se restringido aos termos consignados na sentença condenatória. Isso se dá principalmente pelo fato da opinião dos doutos ter, segundo os advogados do ex-presidente, atrapalhado a compreensão real do que estava acontecendo nos autos do processo. E também faz referência à decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, recentemente, nos autos do HC 19.726, aduzindo que tal reportagem injuriou contra os direitos de personalidade. Mas o caso principal desse último HC é que
ele foi feito muito depois da obra. E até aquele presente momento, não havia ocorrido a anulação das condenações do então ex-presidente Lula da Silva. Por sua vez, foi determinada a ausência de exercício objetivo de imprensa. Foi observado que foram respeitados os parâmetros propostos pela Corte Superior, que regulariza sua jurisprudência em 3 pilares que a atividade de imprensa devem pautar-se, os quais são dever de veracidade, dever de pertinência, dever geral de cuidado. Pautas que, de acordo com a sentença, foram respeitados, não havendo nenhuma extrapolação na hora da publicação da matéria jornalística. Por sua vez, gostaríamos de apresentar os favoráveis à sentença dada nesse curso, a qual, mediante a forma apresentada, se observou a legitimação de sua função amparada pela Constituição Federal de 88, que cumpre a função do direito fundamental, ressaltados nos incisos 4, 5, 9, 12 e 14 do artigo 5º. Por sua vez, o artigo 220, parágrafo 1º da Lei Fundamental assinala que, sendo respeitados os limites exigidos pela Constituição, nenhuma lei pode constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Convém também julgar o artigo 1º da Lei 2083, 1953, a qual descreve sobre a liberdade de publicação e circulação de jornais ou meios similares dentro do território nacional. É interessante notar isso, principalmente no caso Sérgio Moro contra Canal TL, de produção de vídeos e cursos, e também Fernando Alves de Mello, onde ocorreu uma jurisprudência esparsa, principalmente do Supremo Tribunal Federal, demonstrando que, principalmente em caso de pessoa pública, as opiniões devem ser sempre têm um vetor de força maior do que os direitos de personalidade, uma vez que essas pessoas, e para com essas pessoas, o público em geral tem um grande interesse. Então, além da liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, protegidas pela Constituição, ainda entra o desejo popular pela informação. Aí temos as ADPFs número 1130, a ADI número 4451 de 2018, a ADPF e diversas outras que compõem jurisprudências esparsas a favor da Rede Globo de Comunicações. Analisando assim, percebemos que achamos pertinente o pronunciamento proferido no recurso especial número 1890-611, São Paulo, 2020, por parte do juiz. Com isso, entendemos que não houve nenhum agravo na reportagem que violentasse o direito de personalidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dominando, assim, ao direito jornalístico, à liberdade de expressão e ao desejo popular pela notícia, porque por ser um ente público, principalmente um ente político, toda a população tem o desejo de entender o que está acontecendo. Temos as referências usadas durante o trabalho. É isso. Obrigado.